tem aqui um médico que vai participar conosco, ele que é neurologista, é o doutor Antônio. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Alegria tê-lo conosco, viu? E vamos falar sobre distúrbios do sono, Bianca. Pois é, Jéssica. Eu até tenho umas curiosidades aí para perguntar para ele, porque afinal de contas, a gente sempre tem uma dificuldade ou outra para dormir, mas nem toda dificuldade de dormir é justamente o distúrbio do sono, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Bianca, Jéssica, satisfação sempre estar aqui de volta na casa da mãe. Então, o distúrbio do sono, ele é muito importante a gente ter essa atenção com o sono, né? Porque a gente, da mesma forma, assim, como várias religiões falam, né, que a vida é uma preparação para a morte, a gente tem que ter uma preparação para o sono. Porque um sono de qualidade, ele faz com que a gente, no dia seguinte, vá ter um bom desempenho nas nossas atividades, né? Se a gente tiver uma boa qualidade de sono, a gente vai ter um bom humor, a nossa memória vai estar boa, a nossa atenção, né? A nossa motivação. Então, assim, é realmente muito importante cuidar dessa parte que representa 1/3 da nossa vida, né? Como identificar que nós temos, então, um distúrbio do sono? Como a pessoa em casa pode avaliar isso? Bom, ela avalia a partir do momento em que, no dia seguinte, a pessoa ela tem que, né, assim, acordar descansada, né? Então, se no dia seguinte a pessoa sente que ela tem um cansaço físico, um cansaço mental, né? Existem distúrbios do sono mais graves em que a pessoa ela encosta e dorme, né? A pessoa está sempre sonolenta, mas assim, essas queixas são comuns, né? Dor de cabeça, às vezes a pessoa acorda com dor de cabeça, enfim, essas queixas de memória. E às vezes o parceiro, a pessoa que está ali também fala alguma coisa, né? Se a pessoa pode ter esse problema do ronco, uma inquietação motora, seja uma inquietação dos braços, né? Algumas doenças a gente sabe que, doença de Parkinson, a pessoa pode ter esse distúrbio comportamental do sono, em que existe movimentos com as pernas, com braços, o bruxismo, a apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, são vários distúrbios que podem ocorrer, que atrapalham o sono, né? E que faz com que a pessoa não tenha aquela arquitetura, né? Assim, que na verdade o sono, ele tem todo um passo a passo no qual a gente vai entrando no estado de sonolência progressiva até atingir um sono profundo. E nesse sono profundo é que ocorre toda uma reparação do corpo. Na verdade, existe uma reparação tanto do corpo físico, né? Porque a gente tem uma eliminação das impurezas das células, a gente tem um reparo de células, eliminação de células cancerígenas, mas também você tem um reparo do corpo mental e emocional, né? Então, a gente seleciona aquelas memórias, faz uma síntese do que foi importante no dia e tem um armazenamento das memórias relevantes e também vamos dizer assim, uma avaliação das questões emocionais também, para que no dia seguinte a gente esteja bem. Olha só como é que o sono é importantíssimo, né, pra gente, num modo geral, né, do ser humano, o sono ele é importantíssimo. Agora, o senhor já falou um pouco sobre vários desses distúrbios que podem causar, né, esse problema com o sono na hora de dormir. Mas acho que vale a gente voltar um pouquinho neles, doutor, para falar realmente que são muitas as causas que podem causar o distúrbio do sono, né? Sim, porque em geral, o distúrbio do sono, quando a pessoa começa a apresentar o distúrbio do sono, pelo menos a maior parte dos problemas de sono, elas são reflexo de distúrbios físicos mesmo, né? De distúrbios do dia a dia. Então, as pessoas podem desenvolver distúrbios do sono, por exemplo, por doenças, né? Então, sempre que a pessoa apresenta um distúrbio do sono, a gente tem que procurar o que está causando isso. Então, por exemplo, no caso de idosos, a gente pode ter problemas respiratórios, cardíacos, problemas urinários, né? E da mesma forma, podem haver outros tipos de problema, né? A pessoa pode estar passando por problemas no trabalho, problemas financeiros, problemas de relacionamento. E existem aquelas causas assim específicas, né? No caso da apneia do sono, problemas de via aérea superior e assim por diante. Então, assim, é sempre bom procurar. O distúrbio do sono, em geral, ele é um sintoma de uma outra doença. Olha só. E tudo tem tratamento?
Tudo tem tratamento. Que bom, né, gente? Ainda bem, Graças a Deus, é verdade. Porque tem pessoas que falam assim, eu tô numa semana tão pesada e aí eu perdi o sono. Já é motivo da pessoa correr pro médico ou não? Se for uma coisa ocasional, né, a gente sabe que determinadas situações ocasionais da vida, a pessoa pode estar passando por um momento difícil. Isso pode se manifestar de diversas maneiras. Pode se manifestar como dores de cabeça, problemas de sono. Mas a partir do momento em que isso se prolonga, né, então isso precisa ter uma atenção especial, porque isso aí pode gerar, se a pessoa não dorme bem, ela pode desenvolver, primeiro que assim, ela vai viver menos, porque ela pode desenvolver problemas cardiovasculares, hipertensão, aumenta o risco de AVC, infarto, arritmia. Então, a pessoa que dorme bem, ela tem uma melhor qualidade de vida. Se isso prolonga, isso precisa ser tratado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, até por experiência própria, que eu tenho apneia do sono, então eu sei que é muito difícil, às vezes eu acordo realmente não descansada. Óbvio que a gente vai tendo, né, o tratamento e algumas maneiras para poder melhorar esse sono. Mas é preciso sim que vá buscar esse tratamento, porque melhora a qualidade de vida absurdamente, né? Agora, cada tratamento também porque cada distúrbio é causado por um motivo? Sim, tem aqueles distúrbios mais comuns, né, que por exemplo a insônia, é um distúrbio mais comum. Mas, como eu falei no começo, precisa ter uma preparação para o sono, né? Então, assim, uma dica importante, a gente tem que ter, para poder ter uma boa qualidade de sono, precisa ter disciplina. Então, precisa ter o horário certo para acordar, o horário para dormir. Né? Como eu falei, geralmente, para a pessoa ter uma boa noite de sono, geralmente ela precisa ter um sono ininterrupto de 7 a 9 horas. Então, ela precisa, a partir do momento que a pessoa acorda, é bom ela sair, ter contato com o sol, para que esse contato do sol com a retina, ela faz uma sincronização do nosso relógio biológico. Então, a gente vai ter ali 16 horas em vigília, né, para depois entrar num horário de 8 horas de sono. Então, é importante que ao longo do dia, a pessoa ela tenha uma disciplina no sentido de ter um horário para alimentação, ter horário para fazer atividade física, né? E da mesma forma, na hora do sono, a gente tem que preparar o ambiente externo. Então, assim, tem que ser um lugar silencioso, né? Com uma questão de iluminação. A gente pode ter aquela preparação antes de dormir, de tomar um banho morno para poder relaxar. E ao longo do dia é importante a gente ir desconectando dos estímulos externos, né? Tentar diminuir a exposição a celular, televisão. E da mesma forma a gente tem que ter um cuidado com o ambiente interno. Então a gente tem que observar os pensamentos, os sentimentos, porque essa pessoa ela entra num estado de ficar pensando muitas coisas que não existem às vezes, né? Fica imaginando situações aleatórias, aquilo desencadeia sentimentos negativos, a pessoa começa a ficar angustiada e às vezes ela não consegue sair daquele ciclo. Mas esse é um primeiro ponto, né? E aqueles outros pontos que nem você falou, da questão da apneia do sono, que é muito mais comum em adultos, né? Mas assim, em crianças, por exemplo, ela pode ter a apneia do sono, ela é um problema no qual ocorre uma obstrução da via aérea. Então, como eu falei, a pessoa ela começa a entrar no sono profundo e é no sono profundo que ocorre todo esse reparo da questão mental e física. Para ela entrar no sono profundo, ela precisa relaxar, diminuir a frequência cardíaca, diminuir a frequência respiratória, há um relaxamento de toda a musculatura. As pessoas que têm uma predisposição, né, quando relaxa essa musculatura, ela obstrui a via aérea. Então a pessoa ela para de respirar, né? Um dos sinais é o ronco, mas a pessoa ela tem microdespertares durante a noite e ela acorda cansada. Né? Então a gente tem que procurar os motivos para isso. Agora, alimentos interferem na qualidade do sono? Interferem, principalmente esses alimentos estimulantes, né? Antes de dormir ali, alimentos pesados, de difícil digestão, né? O excesso de cafeína antes de dormir são situações estimulantes, né? Mas essa questão, existem vários tipos de alimento, né? Então nós temos alimentos que nos deixam mais acelerados
Tem alimentos que nos deixam também muito letárgicos, né? Se a pessoa comer uma feijoada antes de dormir, vai demorar, vai atrapalhar o sono. E tem esses alimentos mais leves, então assim, a pessoa ela tem que saber escolher, né? Interessante. Tem gente que até fala, né? Eu tomo um chazinho para dormir bem. Eu faço a higiene do sono, né? Que agora muito se fala, higiene do sono. O que é isso? Né? Como se preparar de fato para uma boa noite de sono? A higiene do sono é toda essa preparação que a gente tem que ter ao longo do dia para o sono. Né? Assim, muitas pessoas, por necessidade, trabalham em turnos. Né? Então, ela tem 3 turnos que ela fica rodando, aquilo ali dificulta. Então, ela precisa tentar ter essa disciplina com os horários. E aquela coisa, por exemplo, a gente sabe que a obesidade, se você tem um aumento na circunferência cervical, aquilo ali vai causando progressivamente uma obstrução da via aérea. Então, a pessoa tem que ter uma boa alimentação, atividade física para manter um corpo saudável, evitar problemas cardiovasculares e outros que vão refletir no sono. Mas também essa questão a higiene no sentido de ir se desconectando, né? De ir desligando os aparelhos, tentando desligar aqueles pensamentos perturbadores. Cuidado em relação a, como que a gente falou, alimentação, né, ir relaxando e assim, procurar também usar a cama, são a questão dos sinais. A cama, ela deve dar um sinal para o seu organismo. Na hora que você deitar na cama, vai vir o sono, você vai dormir. Então, não usar a cama para trabalhar, para ficar assistindo televisão, para comer. Todos esses cuidados que levam à preparação de uma boa de sono, chamado de higiene do sono. Muito interessante, não? E a gente vai falando aqui sobre o sono, que é algo muito comum. Você, às vezes, chega aí na sua casa, vou dormir, pronto, acabou. Mas não, tem toda uma preparação para que você tenha uma boa noite de sono. Verdade, nem sempre, né? Quando a gente quer, a gente deita e consegue dormir. Então, gente, por favor, qualidade, né, no sono, inclusive para ter, assim, sempre uma vida boa, para produzir bem no outro dia, para viver bem com as pessoas, né? Sem mau humor, né? Se não dorme bem, às vezes fica mal-humorado também, né? Então, olha, nós queremos agradecer, doutor Antônio, pela sua presença, né? Os contatos do doutor estão na tela. Volte sempre, viu? E traga todos esses esclarecimentos aqui pra gente, né? Sabedoria de vida que a gente aprende. Opa, com certeza. Obrigada, viu? Pela troca de experiências aqui conosco. Tá ótimo, sempre à disposição. Verdade.